Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender como plotar no AutoCAD, a fazer a plotagem em escala e através do modo Layout, utilizando o método de Zoom e Scale. Com esse método eu posso plotar vários desenhos numa mesma prancha. Vocês vão ver a seguir, tá? Nós vamos começar, e para começar a trabalhar a plotagem, antes de tudo, nós vamos ter que criar um modo layout, tá? Uma nova aba de layout. Eu vou criar uma aba aqui com um template pronto. O que é um template? É quando você inclui a margem e a legenda, tá? No caso aqui, esse aqui é o template pronto que nós vamos plotar. Esse aqui é o resultado final de uma plotagem de vários desenhos nas suas referidas escalas. E aqui eu tive que deslocar um pouquinho a margem para fazer uma pequena correção na impressão, para ajustar a folha à área de impressão. Bom, também eu posso desenhar a margem e a legenda da folha, conforme apresentado nesse template que eu estou mostrando para vocês no momento. Tá? Então, existem as duas possibilidades. Ou você importa o template pronto do AutoCAD na hora de configurar a folha de impressão, ou você faz o desenho da sua folha no próprio modo layout. Aqui eu só fiz o desenho dos retângulos com a margem e a legenda para poder aplicar no modo layout. Bom, e como que nós criamos um layout novo? Você vai clicar no botão direito aqui de qualquer uma das abas layouts, os antigos Paper Space do AutoCAD. Vai selecionar a opção New Layout se você quer criar o layout em branco ou desenhar a folha, ou a opção From Template se você quer importar já uma margem e legenda configurada no AutoCAD. Eu vou usar um modelo aqui do próprio AutoCAD, então eu vou selecionar a opção From Template. Eu gosto de selecionar as opções MArc ou MMFG. Aqui eu também tenho algumas pastas com outros templates, aqui no Chipsets, também tem outras opções. E aqui é importante lembrar que como a gente trabalha no sistema internacional, quando se trabalha no sistema internacional, nós temos que selecionar sempre as unidades métricas, pegar um template com unidades métricas, unidades imperiais, corresponde ao sistema de unidades americano, que utiliza polegadas ou o inglês, tá? Então, nunca unidades imperiais quando se trabalha no sistema internacional de unidades. Então, no caso aqui, para identificar a unidade nesses templates de nome tutorial, o M significa metro e o I significa unidades imperiais. Então, nós vamos selecionar uma folha configurada para desenho que esteja na unidade de metros. Dá um OK aqui. Aí ele vai criar um layout com esse nome. OK. E criou aqui, layout 3 ISO A1 layout. Já tinha um layout com o mesmo nome, mencionado na janela anterior. Aí aqui ele fez uma configuração. Então, abri aqui a minha aba do modo layout. Aqui eu só vou acionar a layer da viewport. E o que eu tenho aqui? Dependendo do layout que eu inserir, eu vou ter essa janela aqui chamada janela de viewport. Tá? Aqui no caso ela está travada, nós vamos destravá-la, clicando no cadeadinho em azul. E essa janela de viewport, como vocês podem ver, ela já tem uma configuração de escala. Nós vamos ajustar depois essa escala, tá? Essa escala aqui ela não está configurada da maneira correta para o nosso desenho, que está em centímetros, Lembrem bem as unidades de desenho. Isso vai ser importante para que a gente faça o ajuste de escala correto. Então, no caso, o template que eu importei, ele já vem com uma janela de viewport. Essa janela é super importante para configurar a escala de impressão e selecionar os desenhos que pertencem à escala configurada. Num primeiro momento, quando eu importo a folha de desenho,
já vem com um zoom máximo de todos os elementos ou com a escala que o template está pré-configurado. No caso, veio com a escala 1:50, que é a escala pré-configurada do template. 1:50 no sistema de escalas do AutoCAD, tá? Que no caso aqui, para a nossa aplicação, está errado. Bom, que o nosso desenho está em centímetros e o padrão de escalas do AutoCAD é milímetros, a unidade de referência para esse sistema de escalas. Então, no caso aqui no template, eu tenho a janela de viewport, eu vou diminuir o tamanho dessa janela, dando um clique simples nas bordas da janela e aplicando, e eu vou movê-la de lugar aplicando o comando Move, que é só para a gente organizar melhor a plotagem. E aqui, né, eu tenho um segundo elemento, como vocês podem ver, ó. Quando eu cliquei no desenho da margem da folha, apareceu uma layer nova que o próprio template criou, chamada Tile Block. Essa layer nova, ela serve, ela contém todos os elementos do desenho da margem da folha. Quando eu inseri também, foi criada a layer de viewport, tá? Então, quando eu importei esse template, 2 novas layers foram criadas, o que é muito bom, tá? Para quem está desenhando a folha, é importante também criar layers separadas para a configuração da margem e legenda da folha e também para configuração, para separação das viewports, tá? Então é importante criar um layer de viewport, principalmente se você vai plotar vários desenhos numa mesma prancha. Eu importei a folha de desenho e agora o que eu preciso fazer para configurar a escala? Eu vou utilizar o método de Zoom Scale, tá? Para a gente utilizar o método de Zoom Scale, é importante a gente saber qual escala que a gente quer configurar no desenho. Então, eu vou aqui no Ambiente Model, eu vou verificar quais são as escalas que eu devo configurar no meu desenho. Ó, a planta 1:50, as fachadas e os cortes também 1:50. Se eu quiser, eu coloco tudo na mesma janela de viewport, mas eu tenho esses blocos aqui que eu coloquei em rascunho e eu não quero que eles apareçam, então eu vou plotar esses 2 desenhos, apesar de serem na mesma escala, esses 5 desenhos, aliás, apesar deles estarem na mesma escala, eu vou plotar em janelas de viewport diferentes. E eu tenho também desenhos em outras escalas, ó, locação e cobertura, 1:200, e a planta de situação 1:400. Tá? A gente pode observar bem que no ambiente model, né, eles estão com tamanho maior. Eu gosto de trabalhar com os alunos sempre o desenho em escala natural, porque fica mais fácil de configurar as escalas na hora de plotar, tá? Principalmente por esse método que eu vou mostrar para vocês, que é o método do Zoom Scale. Bom, então vamos aplicar finalmente o método do Zoom Scale, tá? Como que nós aplicamos? Eu vou clicar na janela de viewport, eu vou abrir o ambiente model aqui dentro do layout. E é super importante que esse cadeadinho aqui, ó, ele não esteja acionado, tá? Porque se ele estiver acionado, ó, o que vai acontecer? Quando eu dou zoom, eu travo o zoom eu vinculo o zoom do meu ambiente model ao zoom do layout. E não é isso que eu desejo. Eu desejo configurar o zoom exclusivamente dentro da viewport. Então aqui, ó, eu consigo dar o zoom dentro do ambiente model que eu abri. Então eu vou selecionar o meu desenho da plotagem, primeiro vou dar um zoom qualquer. Então, já selecionei o desenho que eu quero plotar na escala 1:50. E agora vem a parte mais importante e que é um pouco contraintuitiva, que gera muita dúvida, que é a questão do fator de escala. Qual fator de escala eu vou aplicar no meu desenho? Meu desenho está todo em escala natural, então eu poderia aplicar 1:50 tranquilo, certo? Errado, porque no AutoCAD, o sistema de escalas do AutoCAD é chamado de Extended Points e ele toma como referência a unidade de medida de milímetros e não em metros, como o escalímetro
como nós conhecemos, né, o escalímetro regular, que simplesmente reduziria 1,50 m em 50 partes para aplicar na escala 1:50. Aqui não. Aqui eu desenhasse todo o meu desenho em milímetros. Vamos supor, eu tenho uma linha de 1 metro, eu vou colocar 1000 milímetros no meu desenho e eu vou dividir esses 1000 milímetros em 50 partes. Como o meu desenho está em milímetros, aí eu vou simplesmente dividir 1:50. Agora, se eu já desenhei em centímetros, que é o caso aqui do que estamos, é a forma como nós estamos trabalhando, a forma como eu trabalho com os alunos, né? Ou também em metros. Então, nesse caso, como eu estou trabalhando com unidade 10 vezes maior, mesmo que eu tenha desenhado as minhas linhas, né? No caso, eu tenha desenhado uma linha de 100 centímetros, em vez de uma linha de 1000 milímetros, né? Na verdade, são a mesma coisa. Como eu estou trabalhando com uma escala de desenho 10 vezes maior, então eu vou ter que multiplicar por 10 o meu 1/50. É algo muito contraintuitivo, mas o AutoCAD trabalha dessa forma, que é o chamado sistema Extended Points, tá? Então, nesse caso, qual que é o fator de escala correto, né? Um desenho trabalhado em centímetros que eu vou aplicar. Eu vou aplicar 10/50. Então, nós vamos fazer esse procedimento agora. Então, eu vou acionar o comando de zoom aqui na minha barra de comandos, opção Scale, né? Eu vou digitar um S e clicar no Enter. E agora eu vou entrar com o fator de escala, que é o 10/50, esse que eu mencionei para vocês ainda há pouco. E eu vou digitar assim as letras XP, porque eu estou plotando no sistema Extended Points, tá? Estou configurando a minha escala conforme o sistema Extended Points. Então, eu vou dar um Enter. Ó, aí ele fez o ajuste de escala. Ele já estava com uma escala muito próxima da escala desejada. Então, nesse caso, não precisei, né? O zoom ali na hora de aumentar não aumentou tanto, né? Eu não precisei fazer um aumento tão grande. Então, eu vou agora sair do meu ambiente model que eu abri dentro da Viewport, vou dar 2 cliques fora. O desenho ainda não está sendo exibido da forma correta, mas o que eu vou fazer? Por que eu travei a minha Viewport agora? Eu vou primeiro ajustar aqui o tamanho da janela, vou jogar um pouquinho mais para baixo. E agora eu vou abrir a Viewport novamente, a escala já está ajustada, eu vou acionar o comando PAN apenas para posicionar melhor o meu desenho na folha. Travo a Viewport de novo. E assim eu terminei de ajustar, né, o meu desenho em escala 1:50 na prancha de desenho. Para embelezar, né, o desenho, o que é interessante fazer? Desligar a visualização da Viewport ou congelá-la. Tá? Aí eu tiro as bordas da janela de Viewport. Bom, e se eu quiser plotar um desenho com uma escala diferente de 1:50 na mesma prancha, como que eu vou fazer? Eu vou criar uma Viewport nova. Então, eu vou deixar a layer da Viewport acionada, né? Já selecionei ela aqui, deixei ela ativada. Para criar uma nova Viewport, digitando o comando Viewports, aí vai abrir essa janelinha. Eu vou clicar na opção Single Viewport, eu quero uma Viewport simples. Então, eu vou dar um OK e vou desenhar uma nova janela de Viewport. Ó, aí deu um zoom extends, né, de tudo que está desenhado no ambiente model, quando eu criei a nova janela de Viewport. O que eu quero plotar aqui? Vamos plotar a planta de situação, né, que é uma planta com uma escala um pouquinho menor, aqui ó, 1:400, tá? Então, eu ajustei aqui o meu desenho, quero plotar em 1:400. Então, aqui, em vez de 1:400, o que eu vou botar? 10/400, tá? No meu fator de escala. Então, vou aplicar o método de zoom. Tá 10, 4, opa, veio um 8 de brinde.
400, XP do Extended Points e foi feito o ajuste da escala. Esse desenho aqui é um pouquinho menor, então eu vou sair da Viewport, vou ajustar a borda da minha janela e posicionar melhor o objeto no desenho. Se quiser desligar a visualização, né, das linhas de viewport, eu posso simplesmente desligar a layer, como é uma layer que está ativada no momento, então eu vou usar a lâmpadazinha. Então, assim foi feito o ajuste de escala da plotagem no AutoCAD. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar o teste da plotagem e como executar o comando plot.